Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Que bom ter a sua companhia em mais um programa Lições da Bíblia. E no estudo dessa semana analisaremos parte do capítulo 5 que Paulo escreveu na sua carta aos Romanos para continuarmos entendendo a doutrina da justificação pela fé. Nós já aprendemos até o momento que ser justificado é ser declarado justo. Você e eu, com base no sacrifício substitutivo de Cristo, somos declarados justos diante de Deus. E nós recebemos essa bênção por meio da fé. Para Paulo reforçar o conceito de justificação, no capítulo 5 ele faz uma comparação entre Adão e Cristo. Cristo é apresentado, diríamos assim, como o segundo Adão. Aquele que veio, morreu pelo ser humano para mostrar que o primeiro Adão não precisava ter pecado e também para pagar a dívida do primeiro Adão e de todos os descendentes de Adão. Esse contraste que Paulo faz entre Cristo e Adão, ele é fundamental porque ele apresenta Cristo como fundamento de salvação de toda a humanidade. Assim como em Adão todos morrem porque herdamos uma natureza pecaminosa e o castigo do pecado, que é a morte, em Cristo, o segundo Adão, todos podem ter a vida eterna. E por quê? Porque ao morrer na cruz, Cristo se torna o substituto, ele recebe o castigo que o primeiro Adão e toda a descendência de Adão merecia, a morte. Cristo experimentou no lugar de Adão e no nosso lugar a morte eterna, para que você e eu não passássemos pela morte eterna. A morte eterna é uma morte para a qual não há ressurreição. O pecador, ele é condenado eternamente e deixa de existir, nunca mais é ressuscitado. Essa substituição de Cristo é fundamental para você entender o Evangelho, amigo ouvinte. Em Isaías capítulo 53, considerado o capítulo mais evangélico do Antigo Testamento, Cristo é apresentado como o Messias substituto, que recebe o castigo que Adão e toda a humanidade mereciam. Por isso é fundamental que você entenda que na cruz houve uma substituição. Cristo assumiu o seu e o meu pecado para que nós tivéssemos vida por meio da justiça perfeita dele. Em nós não há essa justiça perfeita. Estamos corrompidos. E é por isso que, ao sermos justificados, a justiça de Cristo é transferida a nós. Com certeza faremos um estudo muito agradável ao longo dessa semana, tendo como base alguns versos de Romanos capítulo 5, e eu espero ter a sua companhia. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Quero começar o estudo de hoje lendo para você Romanos capítulo 5, do verso 1 ao 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu gostaria de destacar algumas verdades apresentadas nesses versículos. Primeiro, a palavra justificado, ser justificado, significa ter sido justificado. O verbo grego apresenta uma ação completa. Isso significa que em Cristo não há margem para dúvidas. Todo ser humano que pela fé aceita o sacrifício substitutivo de Cristo, ele é declarado justo diante de Deus. E como que isso é feito?
Ao Cristo morrer na cruz, sem merecer, ele tem o direito legal de transferir a sua justiça, a sua vida perfeita de obediência para os pecadores. Os pecadores recebem a justiça de Cristo como crédito. Para que isso fosse possível, o castigo que você e eu merecíamos pelos nossos pecados recaiu em Jesus. Essa verdade é tão maravilhosa e nos enche de esperança, que em Romanos 5, verso 3, Paulo diz que nós nos gloriamos. A nova tradução na linguagem de hoje, uma outra versão bíblica, traduziu por nos alegramos. Isso indica que quando nós somos declarados justos, precisamos nos alegrarmos pela fé, pelos benefícios que a fé nos proporciona, ser perdoados, termos paz com Deus, e devemos nos alegrarmos também pela certeza de que mesmo estando nos momentos de tribulação, de angústia, de dificuldades, nós podemos fixar os nossos olhos em Cristo, confiar em Cristo, e como consequência disso adquiriremos paciência, palavra grega que é traduzida também por perseverança. Seremos mais perseverantes em meio às provações. De acordo com Paulo, adquiriremos também experiência, que significa um caráter provado, ou seja, estaremos habilitados para suportarmos novas dificuldades e termos uma vida com mais alegria. E Paulo diz também que passamos a desenvolver esperança. Esperança é você ver que o dia de amanhã sempre será melhor. E a base dessa esperança é Jesus e a salvação. O fato de Cristo estar vivo, intercedendo por nós no santuário celestial, é a certeza de que podemos alimentar a esperança de dias melhores, da vitória final pela graça de Deus. Obrigado por sua companhia. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo de Romanos capítulo 5. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Amigo ouvinte, quando eu estudo algo da doutrina da justificação pela fé, eu sou muito agradecido a Deus por Ele ter nos amado tanto e na pessoa de Cristo ter recebido o castigo que nós merecíamos pelos nossos pecados. Quero ler para você Romanos 5, 6 a 8 para continuarmos entendendo o amor de Deus e o que significa ser justificados pela fé. Romanos 5, versos 6 a 8 diz assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor, seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu queria começar analisando este verso a partir do final. No verso 8 diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a morte de Cristo na cruz é substituinte. Ele recebe na cruz o castigo que nós merecíamos. Cristo experimenta a ira de Deus sobre o pecado. Cristo experimenta a morte eterna no lugar do pecador. E isso é uma prova do amor de Deus Pai para conosco e também da pessoa do Espírito Santo. Deus prova o seu amor pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Amor por nós pecadores. Este amor foi um amor desinteressado e um amor sem igual. Porque nos versos 6 e 7 é dito o seguinte, que Cristo morre quando éramos ímpios, pecadores. Ou seja, Deus não morreu por alguém que merecia. Deus morreu por alguém que Ele amava muito. E Paulo argumenta no verso 7, dificilmente alguém morreria por um justo. Ou seja, você e eu temos a tendência natural de preservarmos a nossa vida. Nós não queremos morrer por ninguém. Podemos morrer pela esposa e especialmente pelos filhos. Agora, por outras pessoas não estamos muito dispostos, não. Mas Paulo argumenta, dificilmente alguém morre por um justo. Poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor
para conosco por Cristo ter morrido por nós, grandes pecadores. O amor de Deus, amigo ouvinte, é a base da nossa justificação. A base da nossa justiça, o sacrifício de Cristo, nem é a nossa fé. A nossa fé é o meio pelo qual usufruímos a justificação. Mas somos justificados ou declarados justos, tendo como base o amor de Deus Pai e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Um amor incondicional. E é graças a esse amor de Deus que nós somos salvos da ira de Deus. Em Romanos 5,9 diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Muitos estranham quando a Bíblia fala em ira de Deus, mas isso não deveria causar estranheza. Porque como que Deus não vai ter ira contra o pecado se o pecado destruiu a imagem de Deus no ser humano e arrebentou com a vida humana e com a natureza e com o planeta Terra? A ira de Deus é sobre o pecado, não é sobre o pecador. O pecador sentirá essa ira se ele não aceitar a Jesus como seu sacrifício substitutivo, porque quem não aceita o plano de salvação, ele está sobre o domínio do pecado. E ao cair a ira de Deus sobre o pecado na volta de Cristo, é óbvio que o pecador apegado a isso vai sofrer essa ira. A ira de Deus, amigo ouvinte, é por causa do pecado. Se Deus não se irasse contra o pecado, Deus não seria amor. Como que Deus ficará indiferente, amigo ouvinte, diante do pecado, que destruiu toda a criação divina? É óbvio que a ira de Deus tem que existir, como uma manifestação do seu amor, com a manifestação do seu desejo de ver todas as pessoas bem e felizes. Você e eu, amigo ouvinte, podemos ter esperança e a certeza da vida eterna. Porque de acordo com Romanos 5, versos 10 e 11, Deus nos reconcilia com Ele mesmo por meio da morte de Jesus Cristo. De inimigos de Deus nos tornamos amigos. Dê graças a Deus, agradeça a Deus hoje pelo plano de salvação, pela possibilidade de você ter uma vida eterna, pela possibilidade de você ver em paz hoje em dia, enquanto aguarda Jesus Cristo. Obrigado por sua companhia, um forte abraço. Você ouviu e até Lições amanhã. da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nessa semana estamos vendo o contraponto que o apóstolo Paulo faz entre Adão e Cristo para nos ensinar algo de muito importante acerca da justificação pela fé. Estamos analisando alguns versos de Romanos, capítulo 5. Hoje eu gostaria de ler para você e analisarmos um dos versos mais importantes para entendermos a doutrina do pecado, a doutrina da salvação e entendermos o quanto necessitamos de Cristo. Esse texto é Romanos, capítulo 5, verso 12, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Muitos me perguntam o seguinte no programa Na Mira da Verdade: por que nós temos que pagar pelo erro de Adão e Eva? Essa pergunta revela que a pessoa não conhece o texto bíblico. A Bíblia não diz que nós estamos simplesmente recebendo a culpa pelo que Adão e Eva fizeram. O que a Bíblia diz em Romanos 5,12 é que pelo fato de nós também pecarmos, sofremos as consequências do pecado. O que Adão transmitiu para nós não foi simplesmente a culpa dele. O que Adão transmitiu para nós e Eva foi a natureza envenenada. Como consequência da natureza envenenada pelo pecado, a morte passou a todos nós, porque todos nós pecamos. Então, se pudéssemos estabelecer uma sequência apenas para fins didáticos, herdamos a natureza envenenada, já propensa à morte, nascemos pecadores e praticamos pecados propriamente ditos. Davi, no Salmo 51, verso 5, disse que em pecado me concebeu a minha mãe.
Desde o nascimento, você e eu temos uma natureza corrompida, afastada de Deus e propensa para o mal. Só que em Romanos 5,12, Paulo está indo além. O apóstolo Paulo quer mostrar que enquanto o nosso problema veio por meio de Adão, a solução veio por meio de Cristo. Em Romanos 5,12, ele diz que o nosso problema veio por meio de Adão. Por um só homem entrou o pecado no mundo. E no restante do capítulo 5, que nós estudaremos ao longo da semana, o apóstolo Paulo mostra que apesar de o problema ter vindo por meio de Adão, a solução veio através do segundo Adão, que é Cristo. Esse é um dos aspectos mais importantes do Evangelho. Quando Cristo morre sem merecer e ressuscita, ele adquire o direito legal de dar a vida eterna a todo aquele que crê nele. E quando Cristo ressuscita, ele se torna o vencedor da morte. A morte é um inimigo vencido. E em Apocalipse 1,18, Cristo diz: eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, Cristo tem o domínio sobre a morte, sobre a sepultura. A morte e a sepultura não puderam segurar a Cristo. E por isso, a vitória de Cristo, o segundo Adão, é a garantia da vitória final para o primeiro Adão e também para Eva, nossos primeiros pais, e é uma garantia de vitória para os descendentes de Adão e Eva, que somos nós. Por isso é importante, amigo ouvinte, nos apropriarmos pela fé do sacrifício substitutivo de Cristo e recebermos a justiça que vem unicamente dele. Obrigado por sua companhia no Lições da Bíblia de hoje. Amanhã, pela graça de Deus, daremos sequência ao nosso estudo. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, estamos em mais um programa Lições da Bíblia, analisando ao longo dessa semana Romanos capítulo 5, e hoje eu vou analisar com você especialmente os versos 13 até o 15, 13, 14 e 15, para vermos o que Paulo quer nos ensinar neste capítulo a respeito da justificação pela fé. Romanos 5, 13 e 14 diz assim: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Esse texto, aparentemente confuso, ele é extremamente importante para compreendermos a doutrina da justificação pela fé. Primeiro ponto, Paulo não está dizendo que a lei de Deus não existia antes do Sinai. Se a lei de Deus não existia antes do Sinai, como que Caim poderia ser considerado um homicida? Não teria lógica. É óbvio que a lei sempre existiu. O que Paulo está destacando é que antes do Sinai não havia a lei na sua forma escrita. A expressão até o regime da lei significa que as exigências de Deus foram detalhadas a partir do Sinai. Porém, o pecado já existia antes. Deus condenou o homicídio de Caim. Deus condenava a idolatria, o adultério, muito antes do Sinai. Então a expressão em Romanos 5,13 até o regime da lei simplesmente significa que as exigências de Deus não haviam ainda sido totalmente detalhadas na sua forma escrita. Antes do Sinai, os seres humanos tinham apenas uma revelação, amigo ouvinte, parcial, mas ainda tinham uma revelação parcial sobre Deus. Deus poderia se revelar a eles por meio da lei moral que Deus implanta no coração, a lei da consciência, como diz Paulo em Romanos 2, 14 e 15. Deus se revelava por meio da natureza, como diz Romanos 1, 20. E Deus se revelava por meio do sacrifício de animais. De uma forma pedagógica, Deus mostrava o plano de salvação. Só que antes do Sinai, a revelação era parcial. Existia, mas era parcial. E mesmo a revelação sendo parcial, já era suficiente para os seres humanos entenderem o quanto eram pecadores. Mesmo eles não tendo toda a revelação da lei na sua forma escrita,
Deus já mostrava para as pessoas que elas eram pecadoras. E Romanos 5, 20 e 21 diz que quando sobreveio a lei na sua forma escrita, avultou a ofensa. Ou seja, com a lei escrita, Deus mostra que a condição da humanidade é pior do que a humanidade pode imaginar. Mas ao mesmo tempo em que a lei avulta a ofensa, destaca o pecado, em Romanos 5,20 diz assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja o que aconteceu. Quando os israelitas passaram a conhecer mais profundamente as exigências de Deus, eles descobriram que estavam longe do ideal de Deus. Ou seja, a lei mostrou a gravidade do pecado. Mas ao mesmo tempo, a lei de Moisés, os escritos de Moisés, ao mesmo tempo em que mostram a gravidade do pecado, eles mostram o substituto, a solução para o pecado, que é Cristo. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque a mesma lei que mostra que somos pecadores, essa mesma lei de Moisés, dada por Deus, mostra a solução para o pecado, que é o Messias, que é Cristo. Romanos 5, 13 a 15 nos mostra que Cristo é a solução para o pecador. Tenha o pecador uma revelação parcial ou total acerca do pecado, o pecador precisa de Jesus se quiser ser salvo. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. O apóstolo Paulo faz um contraste entre Adão e Cristo para nos ensinar sobre a salvação pela graça. Quero ler para você Romanos 5, versos 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. É muito bonito vermos esse contraste entre o primeiro e o segundo Adão, que é Cristo. O primeiro Adão pecou e por causa do pecado do primeiro Adão, todos recebemos uma natureza envenenada pelo pecado e nos tornamos pecadores e merecemos a morte eterna. Então Paulo argumenta que o primeiro Adão trouxe desgraça. A humanidade foi mergulhada em desgraça pela decisão errada do primeiro Adão. Porém, pela justiça de Cristo, muitos se tornarão justos. Aqui o apóstolo Paulo faz um contraste entre Cristo e Adão, para mostrar que a vitória de Cristo garante a vitória de todos os descendentes de Adão. Onde Adão caiu, Cristo venceu. Só que Cristo estava numa posição muito menos favorável que Adão. Enquanto que Adão estava no jardim do Éden, por exemplo, Cristo foi tentado no deserto. Enquanto Adão e Eva foram tentados por Satanás, só que sobre um disfarce de uma serpente, Cristo foi tentado no deserto pessoalmente por Satanás. Adão e Eva no Éden não estavam com fome, Cristo estava com muita fome no deserto, porque estava passando por um jejum de 40 dias. Fisicamente, Adão tinha um corpo perfeito. No aspecto físico, Cristo veio com a nossa natureza depois do pecado. O primeiro e o segundo Adão tinham uma natureza interna perfeita. Agora, no aspecto físico era diferente. Então você perceba, as desvantagens de Cristo eram muito grandes. E quando Cristo vence Satanás e concretiza sua vitória na cruz, Cristo mostra para o universo que onde Adão caiu, Cristo levanta a humanidade. Adão não precisava ter caído. E Cristo, por meio da sua graça, por meio do seu sacrifício substitutivo, ele desfaz toda a bagunça que Adão fez. Em Romanos 5, 15 a 19, é dito que Adão trouxe desobediência, trouxe morte, Cristo trouxe a obediência
e trouxe a vida. Curioso é que Romanos 5,19 é muito claro em dizer que apenas uma obediência pode tornar o pecador justo. É a obediência de Cristo. Quem pensa que vai ganhar algo de Deus pelas suas obras está totalmente enganado. Aquilo que você faz não torna você justo diante de Deus e nem merecedor de nada. O que torna você merecedor de algo é a obediência de Cristo, não a sua. Romanos 5,19 diz: assim como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, pela obediência de um só, que é Cristo, muitos se tornarão justos. É só a obediência de Cristo que justifica você a mim. Não estou dizendo com isso que você não deve ser obediente à lei de Deus. Só estou mostrando que a lei de Deus não tem a função de justificar você, nem as suas obras. Apenas a obediência de Cristo. O objetivo de Paulo em Romanos 5 é mostrar, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos podem ter a vida pela fé. Se você tiver fé em Jesus e aceitá-lo como Salvador. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Estou grato a Deus por termos estudado nesta semana alguns versos de Romanos capítulo 5, onde o apóstolo Paulo faz um contraste entre Adão e Cristo para mostrar que assim como por meio do primeiro Adão nos tornamos condenados à morte por nossos pecados, através do segundo Adão e da justiça de Cristo, nos tornaremos pessoas livres da morte eterna. Hoje eu quero finalizar lendo para você um comentário de Martinho Lutero que se encontra no seu comentário sobre o livro de Romanos, na versão inglesa, páginas 96 e 97. Esse comentário dele a respeito de Romanos 5, especialmente do verso 14, vai nos ajudar a finalizarmos o estudo desta semana para que compreendamos a essência do argumento de Paulo quando ele contrasta Adão e Cristo. Vou ler para você. De que maneira Adão prefigurava Cristo? Assim como Adão se tornou causa de morte para os seus descendentes, embora eles não tivessem comido da árvore proibida, também Cristo se tornou um distribuidor de justiça àqueles que são dele, embora eles não tenham merecido nenhuma justiça. Porque mediante a cruz ele assegurou a justiça para todos os homens. A figura da transgressão de Adão está em nós, pois morremos como se tivéssemos pecado como ele. A figura de Cristo está em nós, pois vivemos como se tivéssemos cumprido toda a justiça como ele o fez. Isso é justificação pela fé, amigo ouvinte. Assim como em Adão você e eu nos tornamos merecedores da morte eterna, porque herdamos a natureza pecaminosa de Adão e pecamos, assim como somos pecadores, mesmo não tendo comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, nos tornamos justos, mesmo não tendo participado da morte de Cristo na cruz. Podemos, hoje, ter vida em Cristo como se nunca tivéssemos pecado, porque a justiça de Cristo é transferida para nós. Quando aceitamos pela fé a Jesus, a justiça de Cristo é transferida a nós. E nós temos o direito de receber a recompensa eterna por causa da justiça de Cristo. Ou seja, a vitória de Cristo se torna nossa. A justiça de Cristo se torna nossa. A vida que Cristo merece se torna nossa. Isso é ser justificado pela fé. É ser declarado justo pela fé no sacrifício substitutivo de Cristo e receber as bênçãos resultantes deste sacrifício. Da mesma forma que todos são condenados à morte por participarem da natureza pecaminosa do primeiro Adão, todos são declarados merecedores da vida eterna por causa da justiça perfeita de Jesus Cristo. Você precisa ter isso em mente para você ter um cristianismo alegre, feliz, cheio de esperança. Porque onde o nosso primeiro pai Adão falhou, Cristo, o segundo Adão e o nosso Criador, ele venceu. E por isso, pela fé, você pode se apropriar da vitória de Cristo
e não continuar se apropriando da derrota de Adão. Aproprie-se da vitória de Cristo, porque a vida eterna lhe espera se você dizer um sim para o plano de salvação estabelecido por Deus. Que Deus abençoe a você, que a paz de Cristo e a certeza da salvação inundem o seu coração, e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.